Cartas de Cristo. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que, ao longo dos séculos, as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles comportamentos deviam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo o que tentei ensinar às pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que, se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento, e ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela, na qual se estabeleceriam. Até hoje os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue, e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. E Deus! Você pode perceber
porque era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina que verdadeiramente havia dado a eles o ser? Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, estas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando seu próprio futuro em retorno, não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente estas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz, e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nestas cartas.